Durou uma alma puto do Zumbo ao Índico. Durou uma alma puto do Zumbo ao Índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto do Zumbo ao Índico. Durou uma alma puto do Zumbo ao Índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Durou uma alma puto do Zumbo ao Índico. Durou uma alma puto do Zumbo ao Índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer.
entardecer. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas pra Cristo. Vamos ganhar almas pra Cristo. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida que nos concedeu e a oportunidade que nos é dada para termos que fazer mais um vídeo. E gostaríamos de pedir aos pastores e ministros para poderem recomendar as suas igrejas para acompanhar esses vídeos enquanto que vamos ensinando sobre este tema tão vital, e talvez recomendar também para que se inscrevam. Vou diretamente na minha leitura. Romanos 12, vou começar no verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber. E talvez repetir aqui, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Inclinemos as nossas cabeças para orarmos. Ó Pai Celestial, como mortais, sempre que inclinamos as nossas cabeças e fechamos os nossos olhos, as nossas mentes projetam, olham, talvez além desta vida, tentam contactar o sobrenatural, e as nossas almas igualmente. Aqui estamos diante da tua face, a face daquele que nos conhece, a face do nosso ajudador, o dono
da vida, aquele que é tudo e tudo para nós, o pão da vida, o bom pastor que dirige o seu rebanho para as águas tranquilas e pasto verdeante. É o que almejamos, Senhor, neste instante, que possa nos dirigir para que depois deste culto, este pequeno vídeo, possamos ter escalado mais uma etapa nesta jornada cristã. Tome a porção da palavra que acabamos de ler, reparta e possa ser o pão cotidiano. Senhor, abençoe cada irmão, cada pessoa que estará a escutar ou a assistir este vídeo. Permita que possa lhe dar o desejo do seu coração, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Queria agradecer a todos que já estão como que nos acompanhando. Ouvia um certo pastor e dizia que nós temos acompanhado cada vídeo, cada culto. Quando chega aquela hora, às 19 horas, temos colocado tudo para acompanhar. Certamente estão a fazer uma coisa muito boa. Creio que está sendo uma grande bênção. E está sendo uma bênção também para mim. Neste momento que estamos a aproximar este pensamento, digamos, já estamos como que bem mergulhados e ainda temos muita coisa que trazer que tem a ver com a fé. Como já mostramos que os santos do passado, aqueles que conseguiram obter testemunhos, foi pela fé. Já temos uma longa lista no livro de Hebreus 11, como abriram o Mar Vermelho, apagaram as chamas da fornalha, fecharam a boca dos leões, até venceram reinos pela fé. Imagine um simples, digamos, crente, sem espada, sem lança, sem exército. Pela fé podia invadir um reino e vencer aquele reino. Vencer simplesmente pela fé, sem nenhuma espada. Porque a fé, queridos irmãos, é algo muito, muito grande. Porque tudo quando temos foi criado pela fé. Deus criou tudo quando há pela fé. Foi falando. E quando ele falou, viu que era bom.
antes mesmo que fosse manifestado. Foi falando, e finalmente no 7º dia é quando o que ele havia falado se manifestou. Talvez é por isso somos recomendados que quando você fala em oração, creia de todo o seu coração e tudo aquilo que você falou, pediu, será dado para que isso se manifeste, porque este é o canal que Deus já usou para tirar as coisas no invisível e transportá-las para o físico, o visível. Creio que por isso somos recomendados para querermos de todo o nosso coração. E porque estamos como que bem informados de que o mesmo Deus que estava com eles, que os guiava através da coluna de fogo e de nuvem, o Jeová de milagre do Antigo Testamento, é precisamente o mesmo Jesus de milagre do Novo Testamento. O mesmo que estava lhes guiando, tirando-lhes da escravatura para lhes levar à terra prometida, a terra que manava leite e mel. E ele não retirou a coluna de fogo de noite, nem a coluna de nuvem de dia. É o mesmo que disse que eis que estou convosco e em vós até a consumação dos séculos. E para que essas coisas se tornem uma realidade, para que o sobrenatural se manifeste, precisa-se da operação da fé. Aquele que crê em mim, as coisas que eu faço, as fará. Como já tentamos mostrar que cada dom de Deus só pode ser operado através da fé. E talvez a boa parte disso é de que alguns que têm acompanhado esses vídeos, alguns já chegaram a um ponto em que isto aqui já se tornou uma realidade nas suas vidas. Já estão como que baqueteando, saboreando de tudo isso que tem sido falado. Porque a verdade é de que a igreja está caminhando a passos bem largos. E o profeta diz que antes do arrebatamento acontecer, haverá um derramamento de uma unção, tal unção que ultimamente poderá tirar a igreja da terra. Só na medida em que os dias do arrebatamento vão se aproximando, na medida em que o mundo vai se
mergulhando cada vez mais no pecado, o diabo se manifestando através do seu povo, dos seus agentes, Deus também estará a se manifestando através do seu povo, porque são dois blocos que se enfrentarão nos últimos dias. Só dizer que alguns já estão como que saborear as coisas que temos tentado falar aqui. Porque o mesmo Deus que estava no Antigo Testamento e no Novo prometeu que estaria com o crente. Como o profeta diz que vós me vereis, vós os crentes, mas o mundo não poderá onde ver. Só obrigatoriamente como crente temos esta obrigação de ver. Temos este privilégio desde que, na medida em que ele vai caminhando entre nós. Eu tenho a certeza de que é por isso o diabo está como que transtornado, tentando pegar isto, pegar aquilo, lançar pedras, lançar areia, lançar poeira, tudo que ele acha que pode entrar em nossos olhos e não vermos o caminho. Todavia, somos mais do que vencedores através do sangue do nosso Senhor Jesus. O diabo está mesmo como que bem atrapalhado, porque o sobrenatural vai se acumulando no meio do povo de Deus. Esta é a parte principal. A conexão individual, o crente se conectando com Deus, se conectando com o sobrenatural. Eu dizia aos irmãos que tem que se chegar a um ponto em que o sobrenatural se torna como que bem acostumado, onde o crente vai se associar com o sobrenatural até que se torne como que uma maneira de vida, como vamos tentar mostrar aqui. Talvez faz com que lembro-me deste jovem casal, como dizia aos irmãos, estava tendo alguns problemas para poderem, talvez, para a irmã conceber. E depois de um longo período de tempo, eles viram que isto aqui não vai nos levar para muito longe. Só tiveram que ligar: pastor, estamos tendo esta questão aqui, não sabemos como é que nós podemos ultrapassar. Estando eles um pouco longe da província, aproximadamente 1.500, sei lá, 1.400 ou 300 quilômetros daqui, acabamos combinando. Lemos a Escritura. Depois de lermos a Escritura, oramos, pedindo para que Deus pudesse abrir a mantra e ajudar e abençoar o casal pelo fruto, dando-lhes fruto do seu amor. Só sempre quando se aproximava o costume das mulheres,
ficavam com um grande aperto, como que querer ver se haverá ou não haverá. E finalmente, durante o encontro, conversamos e eles me disseram que eu lhes disse que venham para receber uma bênção. Só vieram. Enquanto estavam aqui, o tempo que devia começar o costume foi precisamente o tempo do que tínhamos já encontro aqui. Só acabaram como que não estar assim tenso, que aquelas datas já chegaram, talvez vai se continuar de novo com o mesmo problema. E acabaram se esquecendo daquilo. Naquele tempo em que estavam como que esquecidos, relaxados, Deus interviu. Eu queria talvez mostrar alguma coisa aí bem profunda, porque é precisamente aqui onde o irmão Branham diz: se uma mulher não está concebendo, se ela adota um filho, não vai levar muito tempo, ela vai se engravidar. Por causa da atitude dela de se relaxar, é quando o assunto acontece. Desde que você está num ambiente tenso, num ambiente assim, digamos, assustado, com medo daquela situação, dificilmente você pode conseguir ultrapassar. Por essa razão, na maioria das vezes, o irmão Branham recomendava os pacientes para que fossem e regozijassem e esquecessem das suas enfermidades. Logo que atingisse este ambiente de se relaxar e se conduzir como que aquele problema tinha sido ultrapassado, é ali onde as coisas vão acontecer. Eu lembro, eu contava para os irmãos que um momento que eu tive que ficar, digamos, desempregado uns 2 anos enquanto estava na frequentação. Quando perdi o meu emprego, fiquei como que bem agitado. Na medida em que fui ficando como desempregado, chegou-se um momento quando já parecia como uma vida normal, já não era uma grande preocupação. Eu lembro, escutando uma mensagem, já não me lembro o título, mas tratava-se mesmo de uma questão de possuir a promessa depois de ter sido testado. Só fui chamado para ir fazer entrevista. E naquela entrevista eu não estava como que muito preocupado, tenso, tremendo, porque às vezes as pessoas vão nessas entrevistas, começam a ficar tão tenso, com medo, às vezes o estômago começa a doer, ora foi na casa de banho, voltou, foi na casa de banho, voltou. Faz-me lembrar desta irmã que dizia, estava a fazer teste de condução. E ela disse, o meu pé começou a tremer. Tentei pegar o meu pé. O que está acontecendo com o meu pé hoje? Estava aí tremendo, comendo. Só quando eu fui encarar a entrevista, fui tão relaxado com aquilo de que venha o que vier, trabalhar como não trabalhar já não constituía nenhum
assim, problema. Na medida em que você chega onde o seu problema já não tem um impacto em você, você já venceu aquele problema. É um segredo. Você já venceu o diabo, por isso se diz, quando você recebe oração, vá e testifique que você já está curado, antes mesmo de ser curado. O diabo, a partir daquele momento que ele vai ouvir você a testificar, ele vai ficar atrapalhado. Porque ele quer que você sente num cantinho e comece a refletir e coloque a sua cabeça entre as pernas, lamente, fique, digamos, atrapalhado e perca a fé, e perca tudo, e perca o chão. Quando você ainda está nessas condições, você não tem como vencer a sua tentação. Só quando estava bem relaxado é quando consegui o emprego. Só essa família, quando estava bem relaxada, ali Deus estendeu a sua mão e os abençoou. Como Deus é bom. E queria talvez aproveitar e colocar este outro testemunho desta irmã. Tudo isso foi precisamente na terça passada que os irmãos vinham me contando nas entrevistas. Só apareceu esta irmã com um grande testemunho, talvez, querendo o Senhor, poderemos gravar e tentarmos lhes mostrar. E porque a verdade é de que um testemunho produz outro testemunho, ou mesmo outros. Só ela dizia que estava no hospital, na maternidade, e ali deparou-se com uma outra irmã, que estava como que bem triste, como que sem nenhuma esperança à vista. E ela estava ali, e essa irmã que vinha para fazer consultas na maternidade, viu aquela irmã que, por sinal, ainda é nova. Só essa irmã bem forte, instruída, que conhece o poder do Deus vivo, que sabe que Ele confirma a sua palavra com sinais e prodígios. E só na conversa ela disse, a propósito, está aqui, o que se passa? E esta outra irmã nova disse, eu estou mal, irmã. Mal mesmo, nem sei onde pegar, porque tenho problema com meu útero. Detectaram feridas. Os que conhecem assuntos desta natureza precisam de muita graça para se atravessar ou se resolver. E esta irmã disse, a propósito, você já foi falar com o pastor? Já foi informar o pastor? Já foi pedir oração ao pastor? E ela disse, mas posso ir falar com o pastor para lhe informar a respeito desta questão? Parece que eu tenho vergonha dele falar com ele. Sua irmã disse, vai falar com o pastor. Vai pedir oração. Está a ver que está a ver essa grávida aqui? Havia um jurado. É algo bem conhecido na família. Haviam me dito que você vai ser simplesmente mulher e nunca vai ser uma mãe. Mas eu procurei um tempo, fui pedir o pastor para me orar e aqui estou com essa bênção. E aquela irmã, quando viu aquele testemunho, ela também veio nas entrevistas e expôs o seu assunto e oramos. Depois de termos orado, ela acabou esquecendo.
se encontraram de novo no hospital. E se encontraram, já não sei se foi no hospital, mas se encontraram de novo. E aquela irmã disse, sim, a propósito, aquele problema de útero, em que pé está? E aquela irmã disse, eu nem sei onde foi aquele problema. Mas dizer que estou bem, gozo de boa saúde. Deus ainda é Deus. E eu gostaria de aproveitar aqui, vou pedir aos irmãos para colocar um testemunho que acabou chegando através de alguns irmãos, de uma irmã que tem gama de testemunho que talvez ela nem tenha tempo para contar tudo, porque quase se tornou algo cotidiano para ela. Eu queria talvez ler. Meu papai foi um piloto de Trinidade. Meu papai foi um pioneiro desta mensagem. Um que levou este evangelho ao redor do mundo e apresentou a mensagem a milhares e milhares de pessoas. Isso foi nos anos 60, e eu recebi o Espírito Santo com a idade de 11 anos. E desde então, eu tenho servido ao Senhor com todo o meu coração. Ele é o meu tudo, Jesus. Eu vi um Deus na vida do meu papai. Nenhum demônio ficou diante dele. E eu disse, Senhor, eu só quero ser como ele. Eu quero ser como meu Pai Celestial e meu Pai terreno. E tu realmente ouviste a minha oração. E eu trago saudações de Trinidad. Minha família disse, cumprimente a igreja por mim. Obrigada, Senhor. Há tantos testemunhos, mas eu serei breve. Testemunhos muito longos, mas eu vou apenas cortá-los. Eu estava dirigindo meu carro. Eu tive que ir à concessionária um dia. E meu marido limpou os polos da bateria. E eu tinha um tempo limitado para chegar à concessionária. E eu não sabia a hora porque o relógio estava, você sabe, estragado porque não havia energia. E eu estava longe, uma boa distância da minha casa. E eu disse, Senhor, eu não tenho tempo. E o relógio não está funcionando. E eu esqueci meu relógio na cômoda da minha casa. Eu disse, Senhor, onde está o Deus de William Branham? Eu preciso do meu relógio, Senhor. E quando eu falei a palavra, o relógio que estava na minha cômoda, bem longe de mim, apareceu no meu pulso. Eu disse, obrigada, Deus. Tu és ainda o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu o provei de muitas, 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 muitas maneiras. Isso é tudo sobre Jesus. Apenas algumas semanas atrás, na verdade, havia um irmão de Fort Lauderdale. Ele ouviu todos esses testemunhos. E seu filho estava muito, muito doente. Ele rasgava suas roupas, caía no chão e apenas se batia. E eles tiveram que barrar a casa porque eram demônios muito, muito terríveis que o atacavam. E não havia cura para ele. Absolutamente. Eles foram a todos os médicos que puderam. Nada poderia ter curado aquela criança. E o pai ligou. Ele disse, você pode orar pelo meu filho? Eu disse sim, apenas traga-o aqui para encurtar a história. Ele estava no fundo da igreja e ainda estava como que lá atrás. Ele não vinha. E o pai disse, venha. Ele não vinha. Eu disse, irmão, não há distância na oração. Ele nem precisa estar aqui. E eu apenas levantei minha mão. Eu disse, pai, apenas toque naquela criança. Veja como o diabo tem aquele pobre inocente menino. E eu apenas deixei aquela oração assim. Eu disse, irmão, em 2 dias, seu filho estará bem. Igreja, eu estou aqui como testemunho. Ele veio à igreja algumas semanas atrás. E agora ele está pilotando avião. Totalmente curado. Tirou as notas mais altas na escola. Ganhou uma bolsa de estudos. E ele sozinho está pilotando avião. O que Jesus fez por aquela criança? Que Deus poderoso nós vimos.
Nós vimos todo o louvor e honra e glória. Eu lembro um dia que eu estava jejuando em casa e meu marido estava fora da cidade. E eu estava em profunda consagração diante do Senhor. Essa é minha vida, apenas jejuar e orar. É por isso que eu me conecto com Jesus. E eu fui fazer uma xícara de chá. Eu estava tão fraca e fui fazer uma xícara de chá. E eu disse: "Oh, eu não tenho leite porque a caixa estava quase vazia." E eu joguei fora um pouquinho de leite do fundo, e eu disse: "Pai, eu não tenho leite, e eu estou tão longe da mercearia." E quando eu coloquei o recipiente de volta, eu ouvi o leite apenas caindo no recipiente. Eu disse: "Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre." Então eu ouvi uma batida na minha porta. Eu ouvi uma batida na minha porta, uma batida forte. Eu disse: "Quem é?" E eu abri a porta e saí. E havia 8 grandes pilhas de leite na frente da minha porta. Era o melhor do melhor do melhor leite. Eu digo a vocês, 8 pilhas de leite. E eu disse: "Olá, olá, tem alguém aqui?" Não havia ninguém. Não havia ninguém. Mas Jesus apenas trouxe todo aquele leite ali para mim. Eu tinha tanto leite que eu tive que compartilhar ao redor. Esse é o meu Deus. Eu amo falar sobre Jesus. Ele é meu oxigênio. Eu não posso viver sem ele. Eu dou a ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Eu apenas coloquei minha mão nos olhos de um homem cego. E o Senhor lhes deu visão 20 a 20. Visão 20 a 20. Eu vi tantos olhos cegos abrirem, o ouvido surdo, o aleijado andar. Eu lembro uma vez, um vizinho Jimmy me disse que eu poderia tomar alguns minutos, mas eu seria a última. Eu estava em casa e eu estava buscando ao Senhor e eu recebi uma ligação de uma irmã lá em Trinidade. E ela disse: "Irmã Hannah, você se lembra de mim?" Eu disse: "Sim, eu lembro." Ela queria uma geladeira e a empresa não queria dar a ela uma geladeira. E eu estava em jejum e oração. E eu disse: "Pai, eu peço que tu dês a essa irmã uma geladeira." E em 2 horas ela me ligou de volta e disse: "Irmã Hannah, a companhia acabou de ligar para mim e disse que eu posso vir buscar minha geladeira." Eu disse: "Obrigada, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre." Outro testemunho. Eu estava indo à igreja um dia e eu tinha uma garrafa de suco na mão. E eu não percebi que não tinha tampado direito a garrafa. E toda a minha roupa ficou encharcada, molhada com suco. E eu estava indo à igreja. E eu disse: "Senhor, o que eu vou fazer? Eu estou tão encharcada de suco." E imediatamente toda a minha roupa ficou seca. Seca como poderia estar. E eu fui direto para a igreja. E eu disse: "Obrigada, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre." Eu posso continuar e continuar, mas eu quero dizer, igreja, isso é real. Jesus Cristo é real. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu quero encorajar vocês. Fiquem com Jesus. Não importa o que aconteça, não importa o que venha contra vocês. Apenas fiquem com Jesus. Ele nunca falhará com vocês. Ele nunca me falhou e ele nunca falhará com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente. Eu amo vocês com o amor de Jesus Cristo. Amém. Para talvez tentar ler aqui alguns dos testemunhos que ela deu, mas vou pedir os irmãos para poderem colocar. E ela diz, a primeira impressão é que a primeira coisa que ela colocou me impressionou bastante. Ela diz: "E eu recebi o Espírito Santo com a idade de 11 anos. E desde então eu tenho servido ao Senhor com todo o meu coração. Ele é o meu tudo, Jesus. E eu vi um Deus na vida do meu papai. Nenhum demônio ficou diante dele. E eu disse: Senhor, eu só quero ser como ele, o Pai. E eu quero ser como meu Pai Celestial.
e pai terreno. Ela havia visto Deus neste velho pai, que era o pioneiro da mensagem naquela zona, ao redor do mundo. E ela disse: eu quero ser como este meu pai terreno e quero ser também como o meu pai celestial. É o que ela almejou e orou, e Deus lhe concedeu. E aqui ela diz: eu recebi o Espírito Santo quando tinha 11 anos. Agora, esta é uma afirmação que diríamos uma afirmação categórica. Alguém que sabe onde está posicionado. É onde o crente tem que chegar. Como foi dito, que operai a vossa salvação com temor e tremor. Operar a sua salvação e chegar a um ponto em que você sabe que eu passei da morte para a vida. Como foi dito que o adorador, uma vez purgado, já não tem a consciência de pecado, já não tem desejo de pecar. O pecado, aquela serpente, é retirada. E ela sabia que alguma coisa havia acontecido com ela. Havia passado através de uma experiência, estava convicta de que era uma nova criatura em Cristo. Oh, se cada crente pudesse chegar a esses níveis. Porque, queridos irmãos que nos ouvem, havia um momento no Egito em que devia se procurar as ovelhas que deviam ser oferecidas. Havia um momento em que deviam matar aquelas ovelhas. Havia um momento em que deviam aplicar o sangue. Todavia, havia também um momento em que o anjo da morte tinha que passar. Dizer o que? Este é o momento em que cada um tem que ter a máxima certeza de que o sangue já foi aplicado no seu coração. Me refiro ao sangue, me refiro ao batismo do Espírito Santo. Ter a máxima certeza de que você o recebeu. Oh, meu Deus, eu posso imaginar quando finalmente tudo já estava em ordem. O sangue havia sido aplicado em cada porta. E talvez o anjo da morte, pela misericórdia, estava ainda esperando para que os filhos de Israel aplicassem o sangue. E finalmente chegou-se um momento em que talvez Moisés foi e disse: já fizemos o que fomos pedidos para fazer. E o sangue já foi aplicado em cada porta dos crentes. E ele talvez podia dizer: deixe que o anjo da morte passe, porque os filhos, finalmente cada um deles está seguro. Oh, que Deus possa nos levar até esses níveis em que possamos estar seguros de que cada um está embaixo do sangue. Cada um já recebeu o Espírito Santo. Cada um está selado com o Espírito Santo. E podemos parar e dizer: Senhor, a igreja já está segura. Permita que a tribulação venha, porque a igreja já está segura. Lembre-se, amado irmão, naquele momento, quando as 10 virgens estavam aí esperando
a vinda do esposo. As 5 virgens haviam recebido o Espírito Santo, o azeite, e elas estavam prontas. Todavia as outras 5 não estavam prontas para tal. E tentaram fazer aquilo no momento em que o anjo da morte estava passando. No momento em que o esposo, lembra-se, a partir daquele momento elas foram atiradas para a escuridão onde haveria ranger de dente. Tenhamos a máxima certeza de que o sangue já foi aplicado. Este não é o momento em que ainda podemos nos encontrar a se empurrar como casal. É tarde demais para isso. Lembra-se, cada família tinha que ter o seu cordeiro, comer tudo e aplicar o sangue. Este é um momento crucial em que a qualquer momento podemos ser chamados para podermos subir. Falávamos, foi ontem com o irmão, dizíamos, algum desses dias o Senhor virá e dirá, cada um pare onde está. E cada um será pedido para parar onde está parado, porque é o fim. E talvez aqueles que serão encontrados em condições não boas vão querer dizer, mas eu quero caminhar um pouco para ir parar num lugar assim correto. Mas vai se dizer que cada um pare onde se encontra. Os que estarão no bar vão parar ali no bar. Os que estarão onde estarão vão parar onde estarão. Os que estarão sentados, talvez, a falar mal dos outros, vão ser pedidos também para parar e cada um parar onde estiver. Por isso, não faças nada que você não faria na presença do pastor e na presença do Senhor. Seja sempre encontrado no lugar certo. Seja sempre encontrado a pensar coisas certas. Seja sempre encontrado a fazer coisas certas. Seja sempre encontrado no lugar certo, em todo momento, porque você nunca se sabe quando é que se vai dizer que cada um permaneça onde estiver. Ó Deus, tenha pena de nós. Essa irmã dando testemunho aqui, gostei muito de vários testemunhos que ela deu aqui. Com 11 anos recebe o Espírito Santo. Pois fala de uma irmã aqui. E ela diz, há tantos testemunhos, mas eu serei breve. Testemunho muito longo. Testemunhos muito longos. Mas eu vou apenas cortá-los. Eu estava... Deixa eu ver. Mas eu vou apenas cortá-los. Eu estava dirigindo o meu carro. Tive que ir à confessionária um dia. E meu marido limpou os polos da bateria. E eu tinha tempo limitado para chegar à confessionária. E eu não sabia a hora, porque o relógio estava, você sabe, estragado, porque não havia energia. E eu estava longe, uma boa distância da minha casa. E eu disse, Senhor, eu não tenho o tempo, e o relógio não está funcionando. E eu esqueci o meu relógio na cômoda da minha casa. Eu disse, Senhor, onde está o Deus de William Branham? Eu preciso do meu relógio, Senhor.
E quando eu falei a palavra, o relógio que estava na minha cômoda, bem longe de mim, apareceu no meu pulso. E eu disse: obrigada. Deus, tu és ainda o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu o provei de muitas maneiras. Está vendo? É o testemunho que o crente deve ter, que eu já o provei de muitas maneiras. E eu vi que ele é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Está vendo essa questão, irmão? De alguém que talvez, vamos dizer, que estava onde estava, havia esquecido o seu relógio em casa. E a pessoa ora. E quando ela orou, o relógio que estava em casa foi transportado pela fé. Ao abrir e fechar de olho, não sabemos de que maneira, não tem explicação. Todavia, ela viu o seu relógio no seu pulso. O relógio, vamos dizer, talvez é alguém que deixa relógio em casa, está no serviço, está na escola, e ora, e no instante, ao abrir e fechar de olho, encontra o seu relógio no seu pulso, na escola, no serviço, enquanto que havia deixado em casa. É aqui onde as Escrituras dizem: tudo é possível para aqueles que creem. Deixa eu ler mais um outro testemunho. Tem muitos. Estou a escolher. Não tem, digamos. Meu Deus, está vendo o que é isso, irmão? Quando eu falei a palavra, o relógio que estava na minha cômoda em casa, está a dar mais um testemunho aqui? Queria. Tem um rapaz. Ok, deixa eu ver este aqui. Eu lembro um dia que eu estava jejuando em casa e meu marido estava fora da casa. Está a ver que atitude que deve ser tomada? O marido não está em casa. Não é tempo de gastar tempo. Não é tempo talvez de navegar até perder, até queimar carril, até perder tempo de cozinhar porque o marido não está e você estava simplesmente navegando, seguindo coisas que talvez nem tem nenhum benefício, nem físico, nem espiritual. Na ausência do marido, esta irmã se aproveitou para jejuar e orar. Senhor, nos ajude os lares. Está vendo? Meu Deus. E eu estava em profunda consagração diante do Senhor. Essa é a minha vida. A vida de se consagrar. A vida de se conectar com Deus. A vida de oração, onde você, quando estiver a orar, sabe que alguma coisa está aqui ao meu redor. Se abracei com o Senhor.
E a glória de Shekinah está transbordando dele para você. Sim, essa é a minha vida. Apenas jejuar e orar. Oh, se pudéssemos ter esse tipo de irmãs nas nossas casas, nos nossos lares, que ficam jejuando e orando, não seguindo sombra com o vizinho, falando de coisas e conhecer coisas que nem deviam ser conhecidas por um crente. Apenas jejuando e orar. É por isso que eu me conecto com Jesus. E eu fui fazer uma xícara de chá. E eu estava tão fraca por causa de jejuar e orar. Fui fazer uma xícara de chá. E eu disse, eu não tenho leite. Porque a caixa estava quase vazia. E eu joguei fora um pouquinho de leite do fundo. E eu disse, Pai, eu não tenho leite. E eu estou tão longe da mercearia. E quando eu coloquei o recipiente de volta, eu ouvi o leite apenas caindo do recipiente. Eu disse, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Então, ouvi uma batida na minha porta. E eu ouvi uma batida na minha porta, uma batida forte. Eu disse, quem? E eu abri a porta e saí. E havia 8 grandes pilhas de leite na frente da minha porta. Era o melhor do melhor leite. E eu digo a vocês, 8 pilhas de leite. E eu disse, oxa, olá, tem alguém aqui? Não havia ninguém. Não havia ninguém. Mas Jesus apenas trouxe todo aquele leite ali para mim. E eu tinha tanto leite que eu tive que compartilhar ao redor. Esse é o meu Deus. E eu amo falar sobre Jesus. Ele é o meu oxigênio. E eu não posso viver sem Ele. E eu dou a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Simplesmente, talvez, só para falar de alguns testemunhos dessa irmã, mas vamos colocar aqui o áudio para vocês ouvirem sozinho. Está vendo o que estamos a tentar fazer com que a igreja compreenda? Estamos a tentar mostrar que esta mensagem, amados irmãos, não é uma questão, talvez, digamos, de leis. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça isso. Veja dessa maneira aquilo e aquilo e aquilo mais. E talvez a pessoa fica como que numa gaiola. Não é isso. Essa se chama mensagem de graça. Depois de você ter deixado toda essa brincadeira, ter deixado o pecado, nós estamos a dizer que não devemos pregar essas coisas. Sim, é outro nível, é uma outra etapa. Mas depois de você ter deixado o mundo, depois de você ter passado através do deserto de testes, você atravessa o Mar Vermelho e atravessa o Rio Jordão e entra na terra que mana leite e mel. Que coincidência! Imagine uma irmã, uma simples irmã que não tinha leite na sua casa e ora. Não no sonho, não. Assim, digamos, ao vivo, orar e Deus lhe dá leite
ia dar o suficiente, trazer xícaras de leite. Trazer, não sei lá, 20 litros que podia talvez chegar, não sei lá, 8, que tinha que chamar os vizinhos para vir levar leite e compartilhar leite. Leite que Jesus já havia trazido para ela pela fé. Sabe, a incredulidade não presta. Algumas das vezes, quando você não tem carrilha em casa, nem tem tempo para pensar que pode orar para Deus lhe dar carrilha. Você só sabe que, se não tenho que procurar maneira de emprestar ali, tenho que procurar maneira de ir comprar. Mas tudo é possível para aqueles que creem. Este mundo sobrenatural que gostaríamos que o crente pudesse viver. Eu dizia uma vez que quando uma pessoa atingir níveis profundos de fé, e às vezes pode não precisar de carregar somas de dinheiro, porque tudo que você vai precisar, a fé resolverá. Como foi dito que o justo viverá pela fé. Talvez alguém diria, mas onde teria vindo este leite? O leite veio onde estava. Lembra-se, Deus é criador de tudo. A sua fé pode trazer o que você almeja. Se você tem problemas, a sua fé pode trazer uma empresa para você ser empregado. A sua fé pode tirar a enfermidade. A sua fé pode trazer saúde. A sua fé pode dar dinheiro. A sua fé pode dar casa. A fé não tem limite, por isso se diz tudo. Não é algumas coisas, não. Tudo é possível para aqueles que creem. E como Deus está ansioso em querer lidar conosco desta maneira, dando-nos os desejos dos nossos corações. Mas o problema é este: o crente se mantém longe do seu Criador. O crente não quer ter tempo de se ligar, de se comungar, de se consagrar, de entrar em contato contínuo com Deus até o sobrenatural se torna uma realidade. Eu parei e disse, meu Deus, se interessar pela falta de leite, Deus se interessar por alguém que esqueceu o seu relógio em casa. Mas a verdade é, Deus está interessado em cada coisinha que nós, cada coisinha nossa. Deus está interessado em tudo da sua vida. Não lhe deixe de fora. Permita que Ele esteja lá na sua casa. Encomende cada coisinha. Ele está interessado em cada problema, pequeno assim como grande. Ele é o pai more da família. Meu Deus. A sua fé pode... Faz-me lembrar daquela irmã que não tinha dinheiro, orou, se preparou em direção à paragem e no instante o dinheiro estava ali. Talvez alguém pode tomar isso de uma maneira simples, que talvez é um dinheiro que talvez alguém havia deixado cair assim, tão simples. Mas não é assim tão simples ou tão leviano, é muito profundo. A fé daquela irmã transportou o dinheiro de onde se encontrava para vir
pelo caminho que aquela irmã ia passar. Deus quer que os seus filhos se associem com Ele, se acostume com o sobrenatural. Em qualquer momento, qualquer aperto onde estiver, Deus quer entrar em cena e fazer o bem que você almeja. Independentemente de onde você estiver, Deus quer tratar-se com você, quer resolver os seus problemas, grandes assim como pequenos. O irmão Branham uma vez tinha uma lista de pacientes que tinham problemas graves. E ali naquele dia, quando ele estava aí pescando, no instante a glória de Deus veio como redemoinho ali naquele pequeno barco. E ele disse para se colocar em pé e falar. E ali aquele peixinho que estava com as suas tripas fora. E ele disse, em nome do Senhor Jesus Cristo, peixinho, te dou a sua vida. E ali aquele peixinho foi curado e agradeceu a Deus e foi nas profundezas das águas. Irmão Branham diz, eu tinha uma lista de pessoas que esperava por assim, diz o Senhor. Todavia Deus foi mostrar o seu poder num pequeno peixe para mostrar que é Deus de tudo, é Deus de todos. Ele quer ser o seu Deus, Ele quer ser o seu sustentador, Ele quer ser o seu provedor. Não exclua-o nos seus assuntos, meta-o em tudo. Faça com que ele seja o dono da sua casa. Meu Deus, eu não sei se poderei mesmo entrar no meu pensamento, mas isto me faz bem. Dizia aos irmãos, eu gosto de ver a palavra se manifestando. É o que me importa. Muito pode ser falado, mas se não vejo a palavra sendo carne, não me faz nenhum bem. Porque as Escrituras dizem que no princípio havia a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Eu quero ver uma Escritura aqui e orar e ver a Escritura se tornando carne. Ver uma promessa, orar e aquela promessa se tornar uma realidade. É o que me agrada ver. Ok, a medida de fé, talvez. No último vídeo dizia que íamos dar a introdução, acabamos falhando. Deixa eu ver se posso dar a introdução aqui. Onde nós acabamos de ler. Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, porque há muita tolice de coisas que a gente empilhamos nas nossas cabeças desnecessariamente. Oh Deus! Conforme a medida da fé que Deus repartiu em cada um. Medida, um instrumento para medir. Extensão determinada, porção medida, medida ou limite, a medida requerida, a devida, adequada, medida. Nesta mensagem aqui, ele jurou por si mesmo. Ele diz, todo homem que nasce do Espírito de Deus é uma parte de Deus. Meu Deus, se a gente entrar nessas coisas, nunca vamos sair. Mas essa é a pura verdade.
Todo homem que nasce do Espírito de Deus é uma parte de Deus. Porque você é parte do seu pai, porque você é nascido dele. E aquele que é nascido de Deus é parte de Deus. É aqui onde os que cantaram dizendo que filho de um peixe é peixinho. E filho de Deus é também um pequeno Deus. Eu dizia aos irmãos, uma coisa maravilhosa que talvez pode ser uma bênção, uma revelação, lá onde nos ouve. Quando se diz que Deus é Deus dos deuses, quando se diz que Deus é Rei dos reis, na maioria das vezes a gente corremos para ver deuses, digamos Buda e o resto dos deuses do mundo, e a gente diz, nosso Deus é Deus dos deuses, está em cima de todos os deuses. É verdade, mas tenta olhar neste ângulo aqui. Quando se diz que Ele é Deus dos deuses, está-se a referir precisamente a nós. Porque nós, pela qual a palavra vem, somos chamados deuses. E se somos filhos de Deus, somos pequenos deuses. E Ele é Deus do universo. É Deus dos deuses, referir também a nós. É Rei dos reis, referir também a nós. Porque as Escrituras dizem que Ele nos fez reis e sacerdotes. Só não está a referir mesmo, lá fora, na maioria das vezes, refere-se também a nós. Porque nós somos pequenos deuses. Quando você se conectar corretamente na sua identidade perdida, quando você se conectar corretamente na sua identidade perdida, sabe, toda pregação é a tentativa de levar o homem para despertar a sua identidade perdida. Quando chegar a um ponto em que você sabe que você é um pequeno Deus, você já pode falar como seu pai fala. Está vendo essa irmã que pode fazer coisas. Uma vez ela estava caminhando para a igreja e com uma botija ali que tinha um pouco de sumo, e ela não estava ciente de que a tampa não estava bem fechada e ela se molhou. E quando despertou, viu que todo aquele sumo havia molhado uma grande parte da sua roupa. E ela ia à igreja e disse, oh Deus, como é que eu vou chegar na igreja desta maneira? E ela orou. Ao abrir e fechar de olho, a sua roupa se secou instantaneamente. É isso que se precisa. O auxílio bem presente no tempo de angústia. Em qualquer momento, quando você estiver em aperto, deve haver algum Deus, deve haver Deus para te socorrer, porque Ele é o auxílio bem presente no tempo de angústia. E ali a sua roupa secou instantaneamente. Oh, eu quero esse tipo de Deus. Eu quero se associar com um Deus sempre presente. Ok. Deixa ainda ler aqui. Todo homem que nasce do Espírito de Deus é uma parte de Deus. Não é de se admirar que ele crê no sobrenatural. Não é de se admirar que ele possa querer em qualquer coisa. Por quê? Em qualquer coisa. Porque dentro dela está uma porção de Deus.
dentro de você está uma porção de Deus envolvida naquele corpo mortal ali. Por isso, amados irmãos, você tem que viver ciente, consciente de que você é filho de Deus. Vá ir nos lugares sadios, lugares que filho de Deus pode ir, falar sabiamente como filho de Deus. Conversas em casas, saber que eu sou filho de Deus, ela é filha de Deus. Tratar um a outro com respeito, sabendo que eu sou filho, ela é filha de Deus. É desta maneira. E a palavra está tentando nos levantar para entender a nossa identidade perdida. Que nós somos filhos de Deus, a porção do Deus que criou os céus e a terra jaz em nós. Queremos chegar a um ponto em que, quando vocês tiverem um pequeno aperto, você chama Jesus à cena. E vocês chamam e ele aparece e socorra. Amanhã levanta o assunto, vocês chamam, ele aparece e dá a solução. Como o cristianismo vai ser tão doce cada momento, não fique tão longe dele. Porque se você ficar longe dele, não vai desfrutar. Não vai se desfrutar dos seus atributos. Mas se você se conectar com ele, tudo que ele é se expressará através de você, será desfrutado por você. Eu não sei quanto tempo que ainda me resta, mas isto aqui é bom. É onde Deus está tentando nos levar. Deus está tentando nos levar a um determinado lugar. Mas nós estamos como que atrapalhados aqui no deserto. Vamos caminhar, irmãos. Vamos atravessar o Rio Jordão, que já sabemos que é precisamente morrer, deixar o homem, o velho homem morrer, não viver por aquilo que você, pela aparência, não viver pelo natural, não julgar as coisas segundo a lógica, mas julgar tudo segundo a palavra. Porque a lógica não quer dizer não é verdade, mas a palavra é verdade. Tomar o que a palavra diz seria lógica mesmo para uma pessoa ter leite no seu recipiente onde não havia, onde tinha acabado, não acabar. Mas é o mesmo Deus, aquele mesmo Deus que visitou aquela viúva. Oh meu Deus, oh igreja do Deus vivo, nós que achamos graça de receber Elias, devíamos associar com os milagres de Elias, como aquela viúva que se associou com os milagres de Elias. Quando Elias apareceu, chegou na casa daquela viúva, o filho prestes a morrer. Elias veio consigo com os milagres. E quando a gente recebemos essa mensagem, ao receber a mensagem, estamos também a receber o Deus de Elias, que é Jeová de milagres. Não sei como colocar isso, tenho que terminar.
Ó Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Tu és Deus, o único Deus. Senhor, somos um povo necessitado. Ajuda-nos, ó Pai, para atingirmos os níveis aceitáveis onde Deus pode lidar conosco, onde o sobrenatural vai se tornar o pão cotidiano. Perdoa, Senhor, a nossa insuficiência, a nossa atrapalhice, onde ficamos atrapalhados ao meio ao deserto. E às vezes as pessoas ficam sem saber onde ir, se é para voltar para o Egito, se é para ficar no deserto, se é para ir atravessar o Jordão. Ajuda-nos, ó Pai, para sermos como Josué e Caleb, que foram fiéis e atravessaram o Jordão e herdaram a terra que manava leite e mel. Certamente a mensagem é uma terra que mana leite e mel, a nossa terra prometida. Como acabamos de ver aqui, a irmã sendo dado leite e abundância. Ó Deus, o Deus de Abraão. E eu quero acreditar que há muitos necessitados que estão sintonizados conosco nessas alturas. Permita que o mesmo Deus que trouxe leite para dar àquela irmã porque ela estava necessitada, possa trazer também as nossas necessidades. Tu és Deus, o Deus, o Criador, o único Criador, que trouxe os esquilos para o irmão Branham, que trouxe carneiro para Abraão, porque necessitava de carneiro. Dê-nos também as nossas necessidades. Não permita, Senhor, que sejamos atrapalhados, sem onde pegarem quando estamos a adorar o Deus vivo. Intervenha, Senhor, nas nossas batalhas, como foi dito, que quem procura encontra. Senhor, permita que todos aqueles que estão a procurar, seja lá o que for, possam encontrar. Aqueles que estão à procura pelo batismo do Espírito Santo também possam encontrar, porque a promessa lhes diz respeito. Perdoa, Senhor, a nossa tolice, eleva-nos, ó Pai, para fazer com que Deus se torne uma realidade desta maneira que nós já acabamos de ver. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Louvores, ações de graça, majestade e poder seja dado a Ti, o Rei dos Reis. Ciente de que nós também somos Rei, reinamos sobre o pecado, sobre a maldade. Nós encomendamos nas Tuas mãos neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Meu Deus, Deus lhes abençoe ricamente. Que coisa maravilhosa. Oxalá que Deus possa nos levar e nos introduzir nesses níveis espirituais onde Deus se torna uma realidade, o sobrenatural, o pão de cada dia. Deus lhes abençoe. Não importa se a vida aqui terminar, pois tudo passa, Jesus nunca vai passar. Como eu almejo
Jesus foi lá preparar um lar. Como eu almejo um dia me mudar, ir pra uma cidade onde irei na paz, um lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir. Aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir. Aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim. Não importa se a vida aqui terminar, pois tudo passa, Jesus nunca vai passar. Como eu almejo um dia me mudar, ir pra uma cidade onde irei na paz, um lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Como eu almejo um dia me mudar, ir pra uma cidade onde irei na paz, um lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir. Aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir. Aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim.